André, eu tenho uma dúvida recorrente que as pessoas sempre me procuram dizendo assim, Eduardo, eu quero entrar na licitação, quero faturar milhões. Existe uma promessa de que se você souber vender, basta você saber vender bem, que você vai faturar milhões vendendo para as esferas públicas, de prefeitura, governamentais, federais. Você precisa vender, André? Como é isso? Bom, Eduardo, dá para vender milhões, dá para ficar milionário, mas não é tão simples assim. Se a sua empresa já souber vender, o produto dela em si é um bom caminho, mas não é só isso. Tem um caminho muito longo a ser seguido, porque as vendas para o governo elas são diferentes das vendas tradicionais que uma empresa faz aí para o varejo normal. Então, ela precisa de conhecer certas regras que o governo também tem que seguir e que as próprias empresas também têm que seguir. Então, um dos primeiros passos aqui da empresa, quando ela vai vender para o governo, ela tem que dimensionar a proposta dela de um jeito diferente. Uma coisa é eu vender um produto para você aqui particular, onde você vai me pagar, né, com aquele produto, ou vai vir até a minha loja e nós vamos celebrar um contrato que vai ficar bom para as duas partes. Para a administração pública não é bem assim. A administração pública impõe certas situações e, com aquela imposição, que são as chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, aquilo ali faz com que o meu preço geralmente se eleve. Por quê? Eu vou vender de uma maneira diferente. Eu tenho prazos para cumprir com a administração. Se eu não cumprir, estou passível de sanções. Eu posso, por exemplo, dependendo da situação, ser multado. Eu posso ser minha empresa pode ser declarada idônea e eu não poder mais participar de licitação. Então, tem uma série de situações que vão fazer com que a minha venda para a administração não fique no mesmo patamar de uma venda para o particular. Então, às vezes, eu tenho como vender, mas para o governo é um pouco mais difícil, exatamente por causa dessas cláusulas exorbitantes. O governo vai exigir certas situações, circunstâncias, e eu tenho que ver se eu cumpro ou não. Eu conseguindo cumprir, ótimo, vou colocar o meu preço para poder cumprir aquilo dali. Mas tem como sim vender muito para o governo, mas não é tão simples como eu vejo alguns colocando que é. A gente precisa de ter o conhecimento e também o conhecimento de como o governo compra, para que a gente possa entender qual é o nosso papel quando a gente vai vender para o governo de forma consciente e de forma que a gente tenha êxito. Né? Tem muita empresa aí que participa de uma licitação achando que é de uma maneira que vai ter um certo resultado e quando vê, a situação é muito mais complicada do que isso. É, vender para o governo é uma atividade para aventureiros. O cara tá lá sem fazer nada, ele diz assim: olha, cara, sabe uma coisa? Vou vender para o governo, né? Fiz um curso de 147,90, aprendi tudo como vender para o governo, vou me aventurar, vou colocar os produtos que o governo compra mesmo, ele tem recurso para isso. É vender para o governo. É coisa de aventureiro, André. Eduardo, infelizmente, na prática, a gente vê que tem muito aventureiro vendendo para o governo. Por que acontece isso? Primeiro, são incentivados a vender, colocando como se o governo comprasse tudo de qualquer maneira, e não é bem assim. E segundo, que a própria administração, em vários casos, não segue à risca a legislação, que seria o quê? Aplicar as sanções administrativas ali naquelas contratações que, porventura, a empresa não cumpriu com o que foi pactuado. Então, muita gente incentiva pessoas a só venderem para o governo. Isso é bom por um lado, mas tem que incentivar também a entender como vender para o governo com segurança, da maneira correta. E não tem outra saída a não ser conhecendo a legislação e as regras. Não adianta. Você pode ter uma excelente empresa, se você não conhecer a ferramenta, né, a legislação, você pode não conseguir vender como um que não tem a empresa metade da sua, mas ele tem a expertise de conhecer as regras. Uhum. Por quê? Quando você conhece as regras, você se afasta de licitações que você possa não ter o êxito que você procura. Você consegue criar estratégias para quê? Para que você não perca tempo analisando editais que não vão valer a pena para você. E você também faz com que
na hora da participação, você consiga, ou ficando em primeiro ou não, mas que você consiga se resguardar. Exemplo, fiquei em primeiro lugar, consegui analisar o edital direitinho, vi que está tudo certo, muita gente pode questionar e entrar com recurso, por exemplo, contra a habilitação da minha empresa. Eu posso entrar com uma contra-razão dentro do que a legislação determina. Ou então, fiquei em segundo, em terceiro lugar, é o que muita gente também às vezes perde e desiste. Um pregão eletrônico, por exemplo, acabou a sessão pública, fiquei em terceiro lugar, quarto lugar, nem participa. Fique até o fim. Por quê? Tem muita coisa ainda para acontecer. Na hora da análise da proposta da vencedora, a documentação de habilitação, tem empresa que vai participar já com o intuito de declinar, que são chamados coelhos das licitações eletrônicas, coloca o preço lá embaixo para desestimular os demais a darem lances, isso já com a cobertura de uma outra empresa para poder tentar fazer, né, um esquema para conseguir ser o primeiro lugar. Mas eu costumo falar, principalmente na modalidade pregão e na forma eletrônica, é a modalidade inviolável. Se a administração pública conseguir praticar os atos todos dentro do que a legislação determina, não tem falha nenhuma para que possa ocorrer ou corrupção, ou então favorecimento, nada desse tipo. E aí, sim, empresas sérias participando, fica um cenário, né, melhor tanto para a administração quanto para os participantes. Mas aventureiros, realmente, infelizmente, tem muitos, e que só, e o pior, Eduardo, só vão descobrir que foram aventureiros quando chega a intimação para poder se defender de uma punição. Aí eles pensam, poxa, mas eu não sabia que só de ter participado da licitação eu podia ser punido. Isso é muito porque eu fui importante. desclassificado ou inabilitado, eu poderia ser punido. Exatamente isso daí. Então eles só vão descobrir posteriormente. Esse é um problema também que eu vejo que muita gente enfrenta. E o pior também, na maioria das vezes, eles só buscam o conhecimento depois que o leite derrama. Depois que acontece isso. Aí busca treinamento, busca consultoria, vai buscar alguma coisa. Então, infelizmente, existe esse cenário, né, hoje. Para aventureiro, não dá não. Você pode querer ter o ânimo de querer aprender. Isso é louvável, perfeito. Mas agora, entrar para ver no que vai dar e aprender fazendo, não dá não. É muito arriscado. É muito arriscado.